Gálatas 5, 1. Eu vou ler em duas versões, tá, irmãos? Linguagem de hoje e a versão Almeida. Ela diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui nessa noite, queridos. Deus, através de Cristo, nos libertou, mas nós não podemos nos tornar escravos novamente. Presta atenção nisso aqui. No final desse culto eu vou te dar a oportunidade. Se tem alguma prisão na tua vida, vai ser liberto hoje no nome de Jesus. Amém? Então fique atento a isso aí. Agora veja na versão Almeida. Diz, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou escravidão. É a mesma coisa. Paulo está se referindo aqui, irmãos, à igreja da Galácia, e a ideia de Paulo era que havia uma discussão ali naqueles dias, porque cada pessoa que se convertia naquele tempo, tinha alguém ali dizendo para eles que era preciso se circuncidar para que eles pudessem se tornar judeus. E Paulo dá uma exortada na igreja e diz, não, vocês estão livres, vocês não precisam ter esse tipo de cerimônia, vocês não precisam mais fazer isso, vocês foram verdadeiramente livres, então tornem-se, continuem-se firmes com esse entendimento. Irmãos, sabe por que nós estamos pregando isso nessa noite? Tem muitas pessoas hoje em dia livres com mentalidade de escravo. Livre com mentalidade de escravo. Tem muitas pessoas. E é interessante, irmãos, que na nossa caminhada, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre criar algumas fortalezas para que nós possamos ser escravos. Mas isso é nós que causamos. Nós abrimos brechas na nossa vida, e o inimigo coloca uma sementinha de uma fortaleza no nosso coração, e nós começamos a alimentar aquela sementinha até que ela se torne uma grande fortaleza. E aí, a partir daquele dia, Satanás entra e sai da sua vida a hora que ele quiser. Ele toca nesse lugar e você está preso a ele. Talvez é por isso que você ainda não alcançou a liberdade em Cristo. Talvez é por isso que você ainda não entendeu que você é livre no nome de Jesus. Entendeu isso aqui, queridos? Uma vez liberto, irmãos, nós somos livres. E agora sim, nós precisamos ter esse entendimento. Assim como nós temos entendimento da salvação. Se morrermos aqui hoje, estaremos na eternidade ou não? Amém? Você precisa ter certeza disso. Se você fica, não sei não, pelo que eu já fiz hoje, cuidado com esse negócio. Você precisa ser categórico em dizer, eu estarei junto com o papai, se fechar os olhos aqui. Porque foi para isso que ele nos libertou. Ele nos libertou para que nós não tivéssemos mais nenhuma amarra com as coisas do mundo. Paulo vai dizer também para Timóteo, olha, Timóteo, faz o seguinte, cuidado para não se embaraçar com as coisas do mundo, porque essas coisas vão tirar você da presença de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Satanás, ele não vai ficar contente com aquilo que Cristo fez na minha e na tua vida. Ele não está contente com isso. E ele vai criar uma série de fatores para que te prenda de novo. A forma dele te machucar, a forma dele causar um estrago na tua vida espiritual é te prender. Ele te prende e depois te machuca. Eu sempre gosto de contar essa história aqui, mas essa história me lembra o que Satanás ele faz com as pessoas. Garotinho, uma certa vez tinha um garotinho com uma gaiola. Ele estava no meio da rua e de repente passou um pastor, e o pastor olhou para aquele garotinho, viu ele com aquela gaiola, e ele disse assim, meu filho, vem cá, o que você vai fazer com esses passarinhos? E o garotinho falou, olha, quando eu chegar em casa eu vou arrancar as penas deles, vou machucar eles bem, depois eu vou matar eles. Ele falou, não, faz o seguinte, você quer vender esses passarinhos?
E o garoto vendeu os passarinhos para o pastor. E o pastor foi para a igreja com aquela gaiola e os passarinhos presos naquela gaiola. E lá no púlpito ele colocou a gaiola e Deus deu uma mensagem para ele sobre aquilo ali. E ele disse para as pessoas naqueles dias que a mesma coisa o diabo fez conosco. Nós temos legalidade, o pecado entra no mundo e ele veio nos machucar. Um dia Deus chegou para ele e falou assim: o quanto você quer para libertar aquilo que eu fiz de mais precioso? E aí o diabo disse para Deus assim: olha, o que eu pedi você não vai me dar. E Deus disse: pede, e eu te dou. Sabe por quê, queridos? Que Deus ele faz isso? Porque eu e você somos especiais para Ele. E Ele pega e pede o sangue do seu filho. E Deus diz: eu dou. E Jesus foi naquela cruz, irmãos, para nós sermos libertos pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que Satanás tem feito com as pessoas que estão presas nessa gaiolinha, irmãos? Ele tem machucado essas pessoas. Ele tem roubado a alegria dessas pessoas. Ele tem destruído a vida dessas pessoas. E ele usa vários artifícios para fazer isso. Ele usa as drogas, a prostituição. Ele usa tantas outras coisas, o jogo. Ele usa tantas coisas para nos prender, irmãos, e nos machucar. E fazer com que nós tenhamos uma ideia que nós nunca vamos nos ver livres daquilo. Você já teve uma situação na sua vida que você pensar: puxa, eu nunca vou ser livre disso, eu não consigo ser livre disso. Isso quer dizer que nós somos escravos disso. E aí nós precisamos de libertação. Foi para isso que Deus nos chamou. Veja que Paulo agora está dizendo à igreja da Galáxia. Ele estava dizendo que eles haviam sido libertos por Jesus Cristo. E que diante do estado de libertos precisavam estar firmes. E não tornar-se, ou tornar a manter, ou a entrar debaixo desse jugo da escravidão. Parece que nós temos uma dificuldade de entender isso, irmãos. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos livres e libertos, a Bíblia diz. Isso acontece. Mas no decorrer do tempo o mundo vai nos tragando e nós vamos começando a ficar presos de novo. Quantos aqui, irmãos, sente aprisionado para não vir no meio dos irmãos, a cultuar com os irmãos? Quantos? Está preso em alguma coisa. Ele está preso, ele está desesperado, preso naquilo. Ele não consegue se libertar daquilo. Precisa de libertação. Irmãos, quando Deus nos chamou, Deus nos chamou para nós sermos agora luz para esse mundo, sermos o sal para esse mundo, sermos alguém diferente para essa nação. Por isso que Ele nos chama de sacerdote real, propriedade exclusiva. Ninguém toca, o maligno não toca, porque você é exclusivo de Deus, é exclusividade dEle. Mas nós é que abrimos essas brechas, irmãos. É nós que causamos isso. Tem pessoas que chegam para a gente e falam assim: pastor, Deus está me abençoando demais. Eu não tenho nem tempo de vir mais na igreja, que eu estou trabalhando demais. Ele está numa prisão, irmãos, e ele não percebe isso. Ele está preso por causa das coisas do mundo. Prioridade número 1, irmãos, de quem está livre é Cristo Jesus. Não tem outra prioridade. Ele vai fazer tudo por causa de Cristo. E quando você faz pelos teus irmãos, você está fazendo para Cristo. Então, aonde os teus irmãos estão, você pode ter certeza que o teu coração vai arder para estar com os teus irmãos. É assim que funciona, irmãos. É assim que nós somos livres. Não tem prisão nenhuma que segura mais a gente nesse mundo, irmãos. Nós já fomos libertos, completamente libertos. Mas tem pessoas ainda vivendo assim, livres com mentalidade de escravos. Você sabe como é que eles domam um elefante, irmãos? Eles pegam um elefante pequenininho, amarram numa árvore bem grossa. E esse elefante fica fazendo força, mas ele é pequeno, a árvore é muito mais forte que ele. E ele vai crescendo, e ele continua fazendo a força de quando ele era bebê. Ele não tem na mente dele a noção do poder que ele tem. Irmãos, um elefante, se você for aqui, eu não sei se aparece por aqui alguns circos, mas geralmente quando aparece, uma corda prende um elefante. Como é que pode um negócio daquele?
E ele derruba um carro, ele vira um carro com uma facilidade, ele arrebenta árvores, ele quebra tudo que tem na frente, de tanta força que ele tem. Mas ele foi condicionado àquilo. Tem um monte de crentes assim, irmãos, condicionado, e Satanás está aprisionando esses crentes. Ele não sabe o poder que tem dentro dele, a força que tem dentro dele. E ele continua fazendo os mesmos esforços de quando ele era bebê ainda. Ele vai agir sempre como criança, porque não sabe que dentro tem um poder espiritual que pode levar a pessoas a reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Muitas vezes, quando nós falamos de algo dentro da própria igreja, e as pessoas, não, pastor, não sou capaz disso, está preso. Ele não sabe a liberdade que ele tem em Cristo, porque toda a nossa ideia de Cristo é que nós precisamos primeiro ter uma informação ou formação para depois fazer a obra. Não, irmãos. Primeiro nós precisamos de Cristo. É Ele que nos capacita para a verdadeira obra. É por isso que é loucura, irmãos. Para as pessoas que têm faculdade, estão lá em cima, são pessoas que estão numa classe bem elevada. É loucura quando vê alguém pregando uma palavra com autoridade, irmãos. Ele fica assim impressionado com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a própria Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas o poder de Deus para nós. Entendeu isso aqui, queridos? Deus quer te usar, queridos. Peça a Deus para te libertar nessa noite, no nome de Jesus. Ele quer te usar poderosamente, Ele quer fazer a obra através da sua vida. Paulo, certa vez, ele dirigindo aos cristãos de Roma, ele disse assim: olha, não sabeis vós que quem vos oferecerdes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Entendeu isso aqui, queridos? Jesus nos chamou para a obediência para a justiça. Nós não estamos mais sob o jugo do pecado. A Bíblia diz que aquilo que prendia nós nesse mundo foi alcançado. Era o pecado de Adão. É o pecado que interrompe as nossas vidas com Deus. Você não consegue chegar a Deus se você não tiver a noção de que é liberto desse pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos da presença de Deus. Então não adianta, você pode fazer o que quiser, se você não reconhecer que você é pecador, e se você não reconhecer a mensagem de Cristo naquela cruz, você ainda continua sem acesso a Deus, porque só o nascimento espiritual nos leva a ter esse entendimento, que você é livre. Amém, irmãos? Você é completamente livre. E o nascimento espiritual na tua vida te dá essa característica de você entender que você realmente é livre em Cristo Jesus. E aí você vai poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso eu estou alegre. Você vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai poder dizer assim: aprendi a ser contente em qualquer coisa. Você está bem na escassez, você está bem na abundância, você está bem na escassez, você está bem de qualquer forma, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A questão, irmãos, é a posição, é o entendimento dessas coisas. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos com a vossa mente. A mente de alguém livre transforma o mundo. Amém? A mente de alguém livre entende o que é libertação. E eu não posso mais voltar atrás. Tem pessoas que tentam ainda botar a gente na caixinha de novo. Pelos rituais, pelas cerimônias, mas eu não quero mais isso. Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. E você tem que se sentir livre. Livre para quê, pastor? Para fazer escolhas. Entendeu? Agora é interessante, irmãos, que a nossa liberdade ela termina em Cristo, amém? Então todas as escolhas que você fizer vai ser em quem? Em Cristo.
Então você é escravo de novo. Glória a Deus por isso. Entendeu isso aqui, irmãos? Aí nós nos tornamos escravos de Cristo, servos do Senhor. Então tudo que você for fazer, agora você deve obediência ao seu Senhor, porque um dia, lá naquela cruz, pelo sangue do Cordeiro, você foi comprado. Então você não tem vida própria mais, você foi comprado, irmãos. Isso precisa ter entendimento, irmãos. Eu preciso entender essas coisas. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo era a vida que eu vivo agora. Ele diz: essa vida que eu vivo agora, Cristo vive em mim, Cristo é tudo na minha vida, Cristo é o centro das minhas atenções. Para onde eu vou, eu penso em Cristo. O que eu faço, eu penso em Cristo. Todas as minhas ações são planejadas em Cristo Jesus. Eu não dou um soco sequer se não tiver um alvo para acertar. Paulo está dizendo que sua vida era totalmente dele, irmãos. Será, irmãos, presta atenção nisso aqui, será que nós nos entregamos totalmente a Cristo? Será? Irmãos, isso tem muito a ver com a eternidade, tá, irmãos? Tem muito a ver para onde você está indo. Não adianta entregar pelo meio, pela metade. Deus não aceita isso. Ou Ele quer você todo ou nada. Não tem meio por meio. Ah, pastor, mais ou menos eu sou crente. Não tem mais ou menos. Ou você é ou não é. Isso vai definir a sua eternidade. Se você morrer agora, você precisa estar bem com Cristo, entender que um dia Ele te libertou, agora você não é escravo mais do pecado, e agora você tem um passaporte para a eternidade. Se eu não tiver essa convicção, irmãos, eu estou perdido. Eu estou perdido ainda. Então preciso me encontrar, preciso encontrar com Cristo, eu preciso ver o que Cristo realmente é, para que eu possa entender essas verdades espirituais. Romanos capítulo 6, a partir do verso 17, 18 e o verso 22 vai dizer assim, olha: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedeceram de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Quem nos torna livre, irmãos? A palavra. É o próprio Cristo. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, se não for, Ele é a própria verdade. Ele é a própria palavra. Então é a palavra que nos liberta. Agora eu faço uma pergunta para você: como que você quer ser liberto se você não lê a Bíblia? Como? Me diz aí. É igual fé. Nossa, pastor, tem uma fé tão grande. É mesmo? Você pertence a alguma igreja? Não. Ué, mas como você não pertence? Se a Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir, ou a fé vem pelo ouvir a palavra. É a palavra que gera fé, é a palavra que nos liberta, é a palavra, irmãos, que nos leva para a eternidade. É o manual, é a bússola. Se você não tem observado isso, irmão, você está perdido. Você está perdido. Você está achando que é por aquilo que você faz. Não, pastor, vem à igreja todo domingo. O que você acha? Deus vai me deixar aqui? Não, Deus não vai te deixar aqui mesmo, não. Na verdade, Ele nem te conhece. Ele nem te conhece, porque nós conhecemos a Deus pela palavra. Se você não lê a palavra, você não conhece a Deus. Você conhece a Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A verdade, irmãos. Nós precisamos ser confrontados pela verdade. Talvez nós estamos achando assim: ah, não, mas pastor, o dia que eu chegar lá na eternidade, Deus vai olhar para mim e falar: nossa, ele foi tão bonzinho com os outros, entra aqui para cá, meu filho, vem cá. Deus não vai fazer isso, irmãos. Deus é bom o tempo todo, mas há em Deus uma característica tremenda: Ele é justiça. Ele é justiça. Tem alguém que paga preço para ir para a eternidade. Não, pastor, a salvação é de graça, mas o preço foi alto que ele pagou. Eu preciso pagar um preço. Entendeu isso aqui, irmãos?
Se nós não tivermos esse entendimento, naquele dia que Cristo vier arrebatar a sua igreja, você vai se surpreender com as pessoas que vão subir. Você fala, o quê? Fulano vai? E você vai ficar. Porque tem gente pagando preço pela eternidade. Tem gente abrindo mão das coisas que os prende por causa da eternidade. E ele ora para isso. Ô Pai, me liberta disso. Eu não posso ficar preso a essas coisas. Essas coisas são mundanas. Isso aqui vai ficar de uma hora para outra. Isso aqui vai se perder. Irmãos, você foi chamado para ser cidadãos dos céus aqui na terra, irmãos. Amém? Vocês entenderam o que é isso? Se eu sou cidadão dos céus, a prioridade número 1 da minha vida é a eternidade. É claro que eu tenho meu trabalho aqui embaixo, eu tenho meus afazeres aqui embaixo, mas eu chamo isso, como Paulo diz, eu me fiz de tolo para ganhar tolos, eu chamo isso de hobbies que nós temos. Eu brinco até com a Rubiana, eu falo, Rubiana, você tem um hobby bacana. O Eduardo, daqui, dentista, o Eduardo é bacana demais, porque ele está mexendo no dente do cara e falando de Jesus para o cara. O cara não pode falar nada, senão ele mete o bisturinho ali. Olha a oportunidade que o cara tem de falar de Jesus. E você, o que você tem feito lá no seu trabalho? Tem usado como um hobby? As pessoas entram naquele lugar, sentem a presença de Jesus naquele lugar, e você pode falar. Sabe o que você pode fazer nos lugares onde você trabalha? Você pode sempre estar com um folhetim na mão. Falou, olha aqui, ó, Jesus te ama e quer fazer algo pela tua vida. Uma palavra, irmão, você pode mudar a história de alguém durante o dia, porque as pessoas estão desesperadas por alguém que diz uma palavra dessa. Vai perguntando às pessoas na rua, para perto delas e pergunta como elas estão. A maioria delas vão chorar perto de você porque elas estão mal. Estão aprisionadas por Satanás. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é um agente de Deus, querido. Você está livre. E é para isso que você foi liberto, irmãos. É para ser esse agente, é para levar essa mensagem avante. Para chegar para as pessoas e dizer para elas que elas têm jeito sim, porque Cristo vai as libertar essas almas. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Glória! Entendeu isso aqui? Agora eu sou escravo por amor, tá, irmãos? Eu não tenho obrigação, não sou, entendeu? Eu amo servir a Cristo. Essa é a diferença do escravo por amor ou do escravo por obrigação. Do escravo por obrigação ele faz porque o seu Senhor o pressiona para fazer. Nós não, nós fazemos porque amamos o nosso Senhor. Eu faço porque eu adoro fazer isso, Pai. Ninguém me prende, eu estou livre para fazer a tua obra, a qualquer hora, a qualquer momento. Nada pode me prender. Nada. Nada. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você colocar essa mentalidade em prática na sua vida, trabalho nenhum vai te prender para fazer a obra do Senhor. Sabia disso? Nenhum. Eu lembro da história de um homem. Ele estava procurando serviço, era um crente. E ele procurando serviço, desesperado, a família passando dificuldade. E ele encontrou uma padaria. Irmãos, pensa numa prisão. Pensa numa prisão. É padaria. Final de semana você está perdido, né? Porque aí você tem que trabalhar, pelo menos na parte da manhã até meio-dia. Está preso, né? Então, de manhã você já não vem na igreja. Quinta-feira você não vem na igreja, porque você tem que fechar a padaria. Aí você só vai vir na igreja no domingo pela noite. E é isso que o diabo quer, tá, irmãos? É que você só vem aqui à noite mesmo. Não vem mais no dia nenhum, só vem à noite. É desse jeito que ele quer que você faz. E que você continue fazendo isso. Entendeu? E você não vai entender, ou você não está compreendendo a prisão que ele está fazendo e armando para que você fique preso e não receba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida.
Esse jovem ficou temeroso porque o cara da padaria aceitou ele para trabalhar. Aí ele ficou triste, meio triste. Aí ele chegou assim e falou assim: vem cá, eu posso fazer uma pergunta para o senhor, patrão dele? Ele, pode. Aqui trabalha de domingo? Aí ele falou assim, o patrão falou: trabalha, por quê? Você é crente? Ele falou: eu sou, e dia de domingo é de adoração, meu Senhor. Sabe o que o patrão falou com ele? Fica tranquilo, meu filho, nós também somos crentes. No domingo aqui nós estamos tudo adorando a Deus. Tem pessoas que ficam aqui trabalhando, e nós revezamos isso, um domingo sim, um domingo não, mas todos aqui são crentes nesse lugar, e nós adoramos a Deus no domingo. E aquele cara ficou tão feliz da vida, irmãos, porque nada consegue prender você, irmão, se você verdadeiramente ser livre. Ninguém pode prender você. Ninguém. Eu me lembro uma vez de uma proposta que houve na minha vida. Eu tinha convertido pouco tempo, e eu trabalhava numa lavanderia em Marechal. E aí a cidade começou a me conhecer, porque eu tinha um lado estranho da cidade, né? Aquele lado obscuro da cidade, né? O maconheiro, o beberrão, aquela coisa toda. E depois a cidade começou a conhecer a mim, Paulo. E aí nós começamos a trabalhar com o pastor, aquela lavanderia, aquela coisa toda. Aquilo foi, eu fui caindo na graça das pessoas. A cidade começou a me ver com outros olhos. E tinha um empresário na cidade, irmãos, que ele começou a me olhar diferenciado. E um dia ele fez uma proposta para mim. Ele me ofereceu 4 vezes mais do que eu ganhava para que eu pudesse trabalhar para ele. Sabem o que era, irmãos? Uma padaria. Aí eu falei assim: olha, eu preciso de 3 dias. Eu vou orar ao Senhor. E eu preciso de 3 dias para que eu possa te dar essa resposta. 3 dias. E eu peguei, fui para casa e comecei a orar a Deus. Pai, o Senhor já me libertou, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso na minha vida. Eu sinto isso todos os dias na minha vida. E até hoje eu sinto isso, tá? Desde aquele dia, em 99 até hoje eu sinto. Deus tem algo poderoso para fazer através das nossas vidas, através da minha vida. E é isso que me move a fazer a vontade de Deus. E quando deu no 3º dia, eu cheguei para aquele empresário e disse assim: olha, eu queria te agradecer, mas eu não aceito. Ele: por quê? Você está achando pouco? Eu ponho 5. Eu falei: não, muito obrigado. Sabe o que ia me privar ali, irmãos? Eu estava saindo das drogas. Olha Satanás armando um esquema para me prender de novo. Esse cara era viciado em cocaína. Olha só. O que ele estava me prendendo ali? Quinta-feira eu não poderia ir mais na igreja. Domingo pela manhã eu não poderia ir mais na igreja. Eu só poderia ir domingo à noite. E não é o suficiente. A Bíblia diz que nós temos que estar juntos todo o tempo. A igreja de Atos. Todo o tempo eu preciso ficar junto dos meus irmãos. É célula, tem uma comida que eu estou junto. Eu preciso estar junto com os meus irmãos. O tempo inteiro eu preciso estar junto com os meus irmãos. Por quê? Porque tem ordens na Bíblia para se cumprir. Como é que eu vou levar a carga sua, Amanda, se eu não te conheço? Amanda está na nossa célula agora, tá, irmãos? Posso levar as cargas dela. Pastor, ora por mim. Aparecida, ora por mim, pastor. Até a Vanderlé está na nossa célula agora, Vanderlé. Glória a Deus. Olha que bacana isso, irmãos. Então nós podemos levar as cargas uns dos outros, porque nós estamos fazendo o que a Bíblia nos ensina. Agora vamos pensar aqui, irmãos. Eu só vejo a Amanda domingo à noite. Não estou conhecendo nada dela. Talvez está aí desesperada, passando uma dor terrível. Quem é que de vocês que sabe que a Amanda está passando uma dor terrível aí? Ninguém tem relacionamento com ela aqui. Isso não é igreja não, irmãos. Igreja é quando a gente se envolve uns com os outros. É isso que a Bíblia ensina. Igreja é para ser vivida, irmãos. Não é só vir aqui sentar, ouvir uma mensagem e ir embora para casa. Não, igreja não é isso. Igreja eu preciso me envolver em relacionamentos. Por que Jesus não faz um templo para ele? Porque ele queria estar no meio das pessoas, se envolvendo com as pessoas. Enquanto os religiosos estavam lá nos templos, esperando as pessoas virem. Não era essa a nossa mentalidade antes?
Abre as portas, vão abrir um ponto de pregação. Bota 4 pessoas, abre a porta e fica ali dentro, louvando, esperando a pessoa entrar. Que nunca, irmãos. Pela misericórdia de Deus, alguém passa ali, ainda ouve uma palavra e entra. Mas não é essa a estratégia. Isso não funciona mais. Hoje as pessoas querem saber se nós somos crentes de verdade. E eu preciso me relacionar com as pessoas para elas dizerem se eu sou ou não. Quem é que vai ser a pessoa que vai avaliar se eu sou crente ou não? É a pessoa que está andando comigo. O mundo avalia a nossa vida. Pode ter certeza disso. Ele sabe se você é ou não é. O mundo sabe. É só você sair na beira dos botecos aí e perguntar assim: fulano mora aqui na cidade, é crente? Ih, que não vale nada não, pai. Aquilo dá tombo em todo mundo. Um cara da igreja, gente. Como que ele é? O mundo é que está falando isso. Entendeu isso aqui, irmãos? Nós precisamos de relacionamento. E essas prisões não deixam nós nos relacionarmos, irmãos. Satanás quer fazer isso mesmo. Ele quer, você sabe qual é a estratégia número 1 para Satanás acabar com uma igreja, irmãos? É minar a unidade. Se ele conseguir fazer com que você se prenda lá fora e não venha para aqui, para que nós estejamos unidos num só corpo, para receber uma palavra do Senhor do nosso coração, ele ganhou. E ele vai te ocupar por causa disso. Você lembra do Egito? O que aconteceu no Egito? Quando os israelitas começam a crescer, o que Satanás faz? Que o faraó representa Satanás e o Egito o mundo. O que ele faz? Vou aumentar a carga horária de trabalho deles. Olha só que mentalidade, irmão. Se eles começarem a trabalhar demais, eles não vão crescer mais. Você acha que ele parou de fazer isso, irmãos? Continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele quer te ocupar, queridos, para que você não se ocupe com as coisas de Deus. Mas se verdadeiramente você for livre, se Jesus te libertou, verdadeiramente você está livre. Entendeu isso aqui? Você é livre, queridos. Chega de amassar barro para Satanás, irmãos. Chega. Os israelitas ficavam lá amassando barro para Satanás lá. E tem um monte de crente fazendo isso, irmãos, achando que está fazendo um bem para ele, mas não está fazendo, porque na parte espiritual ele está perdendo muitas coisas. Se você se diz crente, irmãos, o mais importante para você é o espiritual, irmãos, não material. Deus diz que Ele vai acrescentar aquilo que vai sendo. O que nós necessitamos na minha e na sua vida, Ele vai acrescentar isso, irmãos. Fica correndo atrás dessas coisas não, irmãos. O crente verdadeiro, genuíno, ele não corre atrás de nada. A bênção que corre atrás dele, amém? É a bênção que chega na casa dele e bate na porta. É isso que acontece. É a bênção que vem até nós, queridos. As pessoas estão presas, irmãos. E é por isso que Jesus veio, irmãos, para nos libertar. Libertar de quê, pastor? Das prisões do mundo. Sabe o que significa a palavra eclésia? Significa igreja. Significa que nós somos chamados para onde? Para fora, irmãos. Ele nos libertou, Ele tirou-nos das trevas. O mundo jaz o maligno. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Significa que eu sou deste mundo. Vivo nesse mundo, mas não sou deste mundo. Você entendeu isso aqui? Nós somos assim, queridos. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. E com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. Presta atenção aqui, irmão. Se você era escravo e foi liberto, agora a sua vida é dedicada a Ele. Então eu preciso me dedicar o máximo a Ele. Como que eu me dedico a Deus, irmãos? Quando eu me dedico aos meus irmãos em Cristo. Eu estou à disposição dos meus irmãos em Cristo. Entendeu isso aqui? Então quando eu me dedico aos meus irmãos, eu dedico-me a Cristo. Lembra que Jesus um dia fala, estive preso,
não foste me visitar. Tive sede, não me trouxe águas para beber. Uai, Senhor, mas quando te vimos assim? Ele, quando você vê um irmão teu assim, você está me vendo assim. Entendeu? É os nossos irmãos, amor, que precisam de atenção. Talvez nós damos muito mais atenção às pessoas do mundo do que aos nossos irmãos em Cristo. E para nós fazermos aquilo que a Bíblia ensina, nós precisamos dar atenção a nós que somos família do Senhor. Eu quero mostrar para você aqui, irmãos, não existe libertação sem nós observarmos 3 itens aqui. 3 itens para que você entenda se você é liberto ou não. Tá bom? Primeiro deles, se o homem não reconhecer o seu estado de escravo. Entendeu o que é isso aqui? A maior dificuldade para a nossa vida, irmãos, é reconhecer que nós temos pecados, que nós somos pecadores. Tem famílias, irmãos, que foram criadas num regime de honestidade, são pessoas boas, então elas têm a mentalidade que aquilo vai fazer com que as leve ao céu. Então elas ficam naquele estado o tempo todo, mas não é isso que faz a diferença, porque o pecado de Adão nos aprisionou. Nós somos um rádio quebrado, irmãos, por causa do pecado de Adão. Você tenta sintonizar uma sintonia e não vai. Aqui está passando no nosso meio aqui uma série de ondas eletromagnéticas aqui no nosso meio. Celular, TV a cabo, a internet, está tudo aqui, mas você só vai pegar se você tiver o aparelho certo. Você só vai captar a Deus, irmão, se você tiver a antena. E essa antena se chama o Espírito Santo de Deus. Você vai captar tudo de Deus se você tiver o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito que vai nos transformando de glória em glória. Todos os dias, irmãos, nós somos renovados, a nossa mente é renovada pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra vai apontar os erros e as dificuldades que tem no meu coração. Então a palavra vai dizer, a palavra é a bússola, ela está mostrando o caminho para que eu possa morar na eternidade. Jesus, certa feita, ele teve um encontro com alguns judeus. E olha o que esses judeus eles falaram. Então Jesus lhe disse acerca da libertação, e esses imediato replicou: somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Olha a mentalidade deles, irmãos. Eles achavam por ser filhos de Abraão, e os judeus têm essa visão. Então eles não precisam de um salvador, eles não precisam de uma libertação, porque tem uma promessa para os filhos de Abraão. Mas Jesus fala assim: espera aí, se vocês falam que são filhos de Abraão, então por que no coração de vocês existe um desejo de me matar? Por quê? Entendeu aqui, irmãos? Eles não reconheciam a Cristo como Senhor e Salvador. Eles não reconheciam a Cristo como Rei dos Reis. Então eles tinham um problema muito sério com isso. Esses judeus, irmãos, eles eram escravos e ignoravam o seu estado de escravo. Eles eram escravos e achavam que estavam livres, irmãos. E tem muita gente se enganando com isso. É escravo e acha que está livre. Nós só somos libertos e livres, irmãos, se verdadeiramente o Filho nos libertar. Se não houver isso, você não está livre, irmão, você está preso. Tem um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo, e ele vai dizer assim, que todo homem tem uma prisão. Todo homem está preso em alguma coisa. Lembra do Pelegrino? Pelegrino, ele vai procurando a cidade celestial, e ele vai andando. Vocês já notaram que das costas dele não sai o fardo? O fardo só sai quando ele entra pela porta da cidade celestial. Significa, aquele fardo significa as prisões que tinha sobre ele. E ele era enganado muito facilmente, porque havia uma voz que dizia: ei, você vai para a cidade celestial, passa por aqui, esse caminho aqui é muito mais tranquilo para você passar. São os atalhos, irmãos, que nós pegamos para ir tentar reconhecer ou conhecer a Deus. Tem muita gente pegando atalho, irmãos, para conhecer a Deus. Atalho só nos leva à ruína, irmãos. Não tem um atalho que você vai se dar bem por causa dele. Às vezes você vai para uma cidade, o cara fala: ó, entra por aqui, é muito mais fácil para você. Vai dali.
E de repente você passa um sufoco que você vai se arrepender por ter pegado um atalho. Peregrino passa muita dificuldade na sua caminhada, irmãos, porque ele vai na conversa das pessoas, iludindo, usando sofisma, verdades que depois se apresentam como mentiras. E vai embora. Mas pela graça de Deus ele consegue chegar nas portas da Jerusalém celestial. E quando ele chega lá, a primeira coisa que é tirado das suas costas é o fardo. Um fardo que ele ainda na caminhada continuava carregando. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Nós só vamos ter essa liberdade por completo o dia que nós saímos daqui desse lugar. O dia que esse corpo aqui morrer e o nosso espírito viver para Cristo. A Bíblia diz que agora sim nós vamos ter completa liberdade na presença do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, esse dia, e eu fico imaginando a leveza que vai ter a nossa alma nesse dia. Eu fico imaginando isso, irmãos. Eu fico imaginando, nossa alma, ela já é leve por a gente estar se desvencilhando de algumas coisas que tentam nos prender aqui. Imagine quando nós estivermos na presença do Todo-Poderoso, adorando e engrandecendo aquele nome por toda a eternidade. A alma leve. Prazer de estar naquela presença, de você não querer sair nunca daquele lugar. Tremendo isso, irmãos. Em João 8,37, Jesus vai dizer assim: olha, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me. Sabem por quê? Porque a minha palavra não acha lugar em vocês. A libertação veio pela palavra. Então aquelas pessoas estavam presas, porque a palavra de Deus não achava lugar no coração daquelas pessoas. Isso é por isso que a minha palavra incomoda vocês. A minha palavra não acha lugar no coração de vocês. É por isso que vocês continuam presos. A gente sempre fala para o Vida Vitoriosa. Quem vai no Vida Vitoriosa, irmãos, precisa abrir a mente para receber. Se for para lá com a mente fechada, volta do mesmo jeito. Vai voltar do mesmo jeito. Aí vai dizer para os outros: fui naquele retiro, mas não funcionou nada. Claro, você não quis. A culpa não é da mensagem não, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra, se você deixar. Agora, se você não deixar, ela não resiste. Ela não faz isso. Jesus disse, Apocalipse 3,10: estou à porta. Ele está falando para a igreja, tá, irmãos? Tem pessoas crentes em Cristo, descrentes, que Jesus está fora dessa casa. Ele está na porta batendo o tempo todo. Mas não é comigo, eu não preciso mais disso. Eu já pertenço a uma igreja. Jesus está dizendo: ei, eu preciso entrar na tua vida, preciso fazer parte dela, eu preciso me compartilhar com você. Não, eu já faço parte da igreja. Não, irmão, não é isso que ele está falando. Ele está batendo o tempo todo. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque o dia que terminar todas essas coisas, nós somos indesculpáveis na presença do Todo-Poderoso. Você já pensou, querido, você chegar na frente de Jesus agora como juiz, e você lembrar das oportunidades que você teve e jogou-as todas fora? Todas elas você jogou fora. Eu fico imaginando das pessoas que moram perto das igrejas, que ouvem a palavra da sua casa. Uns ficam com raiva, outros desligam o aparelho e ficam ouvindo, mas não vem, fica só ouvindo. Eu fico com pena dessas pessoas, porque o dia que Cristo voltar, irmãos, essas pessoas vão falar: meu Deus, eu estava pertinho. Pertinho. Lembra do caminho de Emaús? 2 discípulos indo embora. Puxa vida, mataram o nosso rei. Aquele que ia render Israel, mataram ele, agora acabou tudo. De repente Jesus aproxima deles: e aí, o que está acontecendo? Você não sabe? A notícia está correndo por toda Jerusalém, mas você não está sabendo dessas coisas? Bom, o que aconteceu? Mataram o nosso mestre. Não é mesmo, cara? Aí começou a citar as escrituras.
O coração deles estava tão preocupado com essas coisas, irmãos, que eles não arderam no coração deles, que Jesus estava citando as Escrituras ali, a palavra. E aí um gesto de Jesus, ele, meu Deus, é ele está vivo. Primeiro item, irmãos, nós precisamos entender aqui, que sem esta posição, de nós reconhecermos que somos escravos, nós não teremos libertação. Quando você vai no médico? Você vai no médico assim porque você gosta? É só quando você reconhece que você está doente. Para ir a Cristo, irmão, você precisa reconhecer que você é doente. Se você não reconhecer isso, você não consegue chegar na presença dele. Entendeu isso aqui? Você não consegue. Segundo, você não pode deixar esses itens faltar na sua vida para que você tenha verdadeira libertação. Sem a prática da palavra de Deus. Presta atenção aqui, irmãos. Ouvir a palavra é uma coisa, colocar em prática é uma outra coisa totalmente diferente. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu ouço. Isso vai acontecer a libertação na minha vida. Sem isso, não vai existir libertação. Às vezes você vem até para um lugar desse aqui, ouve a palavra, mas saiu da porta e já esqueceu tudo que foi pregado. Amanhã, nem se fala, você nem lembra se teve aqui ou não. Porque você está tão preocupado com as coisas a fazer do dia a dia, que você nem lembra se você foi na igreja. Se você esteve lá no meio dos teus irmãos, absorvendo uma palavra, você não vai lembrar dessas coisas. Nós precisamos, irmãos, absorver, filtrar e praticar. Não seja os ouvintes, mas praticante da palavra. Muitos dizem por aí, irmãos, que o louvor liberta. Isso não é real não, tá, irmãos? Ele tem sua parte, mas o que liberta é a palavra de Deus. Ah, não, pastor, só gosto do louvor na igreja. Palavra para mim não, nunca vai ser liberto. É a palavra que vale. Louvor, irmão, nós vamos louvar por eternidade, na presença do Pai. Aqui é palavra, você precisa ser confrontado pela palavra. Você precisa sair daqui pensando, peraí, eu não estou desse jeito. Eu preciso ter uma orientação, Pai, me mostra onde eu estou errando, eu preciso entender essas coisas. Quando você começa a buscar isso de todo o seu coração, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida e você vai começar a conhecer a verdade, e você vai começar a colocar em prática a verdade. Sabe o que Deus ele gosta que eu e você sejamos, irmãos? Questionadores dele, não daqui, dele. Pai, não entendi essa palavra, o que o senhor quer dizer com isso? Questiona. Pai, eu não estou livre? Tua palavra diz que verdadeiramente, se eu sou filho, eu estou liberto, eu estou livre. O que está acontecendo? Deus vai te mostrar, irmão. Se você realmente nasceu de novo, o Espírito vai te mostrar essas coisas. Ele não vai te deixar você confuso. Ele diz a verdade para você, ele mostra toda essa essência. Sem a prática dos ensinos de Jesus, irmãos, e sem estudos e prática da palavra de Deus, não existe libertação. Nada pode substituir os ensinos da palavra de Deus. Nada. É pela palavra que nós somos libertos. É por isso que a palavra dói, irmãos. É por isso que ela é assim. Ela é a verdade, e a verdade dói. Ninguém suporta ouvir verdade não, irmãos. Ninguém. Nós ficamos irritados quando as pessoas falam verdades, a verdade é explanada. Pessoa que sai nervosa, sai com raiva. Entendeu? Mas é verdade que nos liberta. É verdade que traz essa conscientização. E por último aqui, irmãos, terceiro, é impossível você ser liberto sem a ação de Jesus. Amém? É Ele que faz todas essas coisas, irmãos.
E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando nós estamos reunidos, ou aqui nesse lugar, ou na célula, ou em qualquer outro lugar, na praça, ou em qualquer, a igreja do Senhor está reunida. A Bíblia diz que a presença do Senhor é real ali naquele lugar. E se a presença dele é real, a libertação tem que acontecer. O milagre tem que acontecer. A cura tem que acontecer. É a presença dele, ele é real. Nós não podemos duvidar dessas coisas. Não podemos, irmãos. Eu preciso crer que Deus está operando milagre aqui nessa noite, amém, irmãos? Eu preciso crer que o Espírito Santo está entrando no coração das pessoas e convencendo a elas a pedir ao Senhor libertação total das suas vidas. Eu preciso entender isso. Eu preciso crer nisso. Eu quero ler uma coisa para vocês aqui. Isso me deixou eu preocupadíssimo. Mas tudo acontece, irmãos, na colonização do nosso país. Quando o nosso país foi colonizado pelos portugueses, nós recebemos uma herança genética de maldição muito grande deles. Idolatria, prostituição, violência, estrupadores, tudo que era de ruim em Portugal, eles mandaram para o Brasil. Agora, imagine, irmãos, a sequência dessa maldição nas famílias. Imagina isso. Eu preciso quebrar isso, irmãos. Eu preciso quebrar isso na minha vida. Eu me lembro, a minha família é toda português, toda de português. Você sabe qual é a maldição que tem na minha família? Alcoolismo. Eu tenho primos e muitos primos morreram já de alcoolismo, e tem muitos que estão para morrer de alcoolismo. E eu ia morrer no alcoolismo. Meus irmãos, 3 deles morreram no alcoolismo. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra. Foram libertos por Cristo Jesus. Mas a geração já tinha dado início. Então agora depende de cada um de nós quebrar essa maldição. Um dia eu aceitei Cristo Jesus, os meus filhos não têm essa maldição, em nome de Jesus. Eu não passei isso para eles mais, porque Cristo me salvou, me libertou, me restaurou. Então isso ficou por terra. Agora imagine, irmãos, na vida de vocês, olha para os familiares de vocês, os avós, tataravós, vamos voltar lá atrás para vocês verem de que eles morreram. Vai vendo aí de que eles morreram para vocês verem. E nós temos uma responsabilidade grande hoje, irmãos, de quebrar essas maldições, queridos. Temos que quebrar isso no nome de Jesus. Olha só o que diz aqui, ó. A nossa colonização nos trouxe diversas maldições. Homens de má índole, bandidos. O que tem no nosso país, irmãos? Bandidos, irmãos. O tempo todo você vai ver bandidos. Olha aqui. Foram enviados de Portugal para o Brasil a fim de povoar essa terra. Esses, como também nossos colonizadores, saqueavam, praticavam os abusos sexuais, abusos físicos, escravidão e violência, extermínio contra os índios nativos. Muitos negros que vieram para o Brasil foram entregues pelas suas próprias raças. Rejeição, eles foram rejeitados. Sabe o que eles trouxeram de lá, irmãos? Feitiçaria, macumbaria, tudo que você possa imaginar de coisa ruim eles trouxeram para o nosso país. Então você pode falar, pastor, isso não é verdade. Aonde o Brasil começou a ser colonizado, irmãos? Quem é bom de português aí? Irmão, geografia ou português? Aonde? Vai na Bahia. Percebe as pessoas como são incrédulas à palavra de Deus, porque elas estão presas à maldição hereditárias, irmãos. E eu e você não somos diferentes não, tá? Porque nós somos descendentes também dessas pessoas. De uma coisa ou outra tem uma ligação lá atrás e nós estamos presos. Às vezes, irmãos, nós não avançamos mais por causa disso, porque precisamos de libertação, por causa dos nossos antepassados. Nós precisamos de libertação aqui hoje.
entendeu como isso é sério, irmãos? Todo mundo fala, todo tipo de nação olha para o nosso país e fala: eu não sei como é que eles não conseguem ser organizados. O nosso país é o mais rico que você possa imaginar. Nós temos tudo. Talvez você está esperando que o presidente vai mudar isso aqui. Irmãos, não tem como mudar, irmãos. Se você não entregar o coração para Jesus, se o Espírito Santo de Deus não renovar a sua mente, não tem mudança no Brasil. Nós temos um problema espiritual, irmãos. É espiritual e é muito forte. E nós precisamos quebrar isso no nome de Jesus. Isso depende da igreja, irmãos. A Bíblia vai dizer aqui que as portas do inferno ela não prevalecem. Não é o inferno que vem até nós não, irmãos. É nós que vamos até ele, porque eles não prevalecem contra nós. A Bíblia diz que o diabo ele foge de nós. Sabe por quê? Porque dentro de você tem um selo, o selo do Espírito Santo de Deus. E o diabo corre, irmãos. Ele não pode ver alguém selado pelo Espírito, que ele corre, ele treme de medo. Você tem autoridade para isso no nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Eu tenho um sonho, irmãos, de fazer uma marcha profética aqui nessa cidade, expulsando todo tipo de demônio que existe aqui nesse lugar. É uma marcha profética. Mas nós expulsamos porque temos poder na palavra. E nós precisamos, irmãos. Rio Novo também está preso. Tem muitas vidas aprisionadas. Gerações e geração. Eles não sabem nem contar as histórias das famílias. E por que nós somos assim? O Uruguai, queridos, é um país completamente satanista. Completamente eles devotam a Satanás. Sabe o que os satanistas eles fazem, irmãos? Eles vão lá para as montanhas do Uruguai e declaram que toda aquela cidade são deles. E entrega isso. Na verdade, o mundo já é do maligno, irmãos. O tipo de satanista está infiltrado em tudo quanto é lugar, irmãos. É fácil você reconhecer um satanista, é aquele que odeia a obra de Deus. Aquele que fala mal da obra de Deus, ele é satanista, irmãos. Ele não é de Deus. Não se iluda com isso não. Que fala mal da obra de Deus, ele não é de Deus, irmãos. Ele não é de Deus. Ele quer minar. A gente fala às vezes, vamos fazer uma oração, que nada, para que isso? Sai fora desse tipo de gente, irmão. Isso é satanista. Pessoa que não professa Deus. Ele mina o que a igreja está fazendo para derrubar todas as ações da igreja. Os africanos, irmãos, implantaram aqui as suas práticas de feitiçaria. E assim se instalou uma aliança entre a idolatria de Portugal e a feitiçaria da África. Que junção maligna isso aqui. O desenrolar da nossa história revela atrocidades cometidas pela própria população que aqui habitava, aos quais atraíram maldições sobre nossa nação. E essas maldições só podem ser quebradas, e estão sendo quebradas, pelo nome de Jesus.